Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Amanda Medeiros Kravchichin, sou advogada, especialista em direito previdenciário, e essa é uma aula sobre os primeiros passos na advocacia no RPPS. Nessa aula, você vai aprender quais os serviços que você pode oferecer para o cliente de RPPS, um pouco de precificação, um pouco sobre o atendimento, um pouco sobre o próprio direito em si, onde você deve buscar as instruções normativas, a legislação sobre esse assunto. Eu espero que você quebre as objeções que você tem em começar a trabalhar nesse ramo, um ramo que é tão rentável, que é tão próspero, que mais cresce dentro do direito previdenciário e que há uma carência enorme de advogados nessa área. Então, uma aula totalmente gratuita. É claro que você, gostando dessa aula, entendendo que vale a pena começar a atuar nesse ramo de direito, não deixe de se inscrever no curso Planejamento Previdenciário do Servidor Público. Você consegue identificar aqui quais são os módulos do curso. É um curso extremamente prático. Se você já é meu aluno no curso do Planejamento Previdenciário do Servidor Público, ou aluno no Guia Completo da CTC, ou algum outro curso, não deixe de colocar aqui o seu comentário e falar um pouquinho para os colegas o que você achou do curso, se o curso realmente mudou a sua atuação, se você conseguiu ampliar a sua atuação dentro da advocacia previdenciária. Pessoal, além dessa aula, você também vai receber todos os slides que eu vou passar para vocês e também deixei o material que eu utilizei na minha palestra no 5º Congresso do CEPREV, onde eu sou coordenadora científica. Eu sou coordenadora tanto do Instituto CEPREV, então, de todos os eventos realizados pelo CEPREV, e sou coordenadora científica do Direito Previdenciário, do Congresso de Direito Previdenciário, que é realizado pelo CEPREV. Pessoal, eu atuo com direito previdenciário nos 3 regimes: regime geral, regime próprio e previdência complementar. Atuo nessa área desde 2011. Então, desde 2011, há mais de 10 anos, que eu já atendo servidores públicos. Outra coisa muito importante, que vocês têm muita dúvida: o curso do Planejamento Previdenciário do Servidor Público, apesar de ser pautado na legislação no que tange o Estatuto do Servidor para os servidores públicos federais, se você vai ter uma atuação para o município, para os estados, esse curso é perfeitamente aplicável também a essas outras esferas, uma vez que a todo momento eu vou tratando junto com você, lado a lado, eu pego na sua mão e levo você até a elaboração do planejamento previdenciário. A gente elabora um planejamento previdenciário, tem modelos de planejamento previdenciário dentro do curso, então não se preocupe, porque você vai conseguir atuar também fora dos servidores públicos federais. Bem, então, pessoal, eu quero que você se sinta muito bem, muito à vontade para perguntar. Pode deixar as dúvidas aqui no comentário das aulas, que eu vou responder vocês, tá bem? É claro que, como é uma aula mais introdutória, casos práticos, é resolvido dentro do curso, tá? Mas fique bem à vontade, que qualquer objeção à atuação, à advocacia dentro do RPPS, eu vou estar super disponível para responder vocês aqui dentro da plataforma da Hotmart. Então, sem mais delongas, vou compartilhar com vocês o material e até logo no material. Bom, pessoal, então, os primeiros passos na advocacia no regime próprio de previdência social. O que esse título nos remete, né? Então, você já consegue aqui identificar que ele vai ser para aquelas pessoas que nunca tiveram nenhum contato com o regime próprio, mas também ele é muito interessante para quem já atua no regime geral ou no regime de previdência complementar, até faz alguma coisa no regime próprio, mas quer aprofundar, porque esse curso ele vai desde a pergunta mais simples, da dúvida mais simples, que eu digo, né, gente, assim, mais superficial, até
casos bem aprofundados, tá? Então, ele é um curso extremamente completo, extremamente aprofundado, e eu espero que vocês gostem. Bom, os primeiros passos na advocacia do RPPS. Pessoal, por que atuar no regime próprio de previdência social? Eu separei alguns pontos aqui, claro que existem outros tantos, mas esse aqui são os principais. Bom, é uma área pouco explorada, tem poucos profissionais. Se a gente for falar em profissionais realmente gabaritados, muito menos. Tem poucos advogados que fazem regime próprio. É um nicho muito rico no tocante à clientela. Praticamente todas as cidades, todos os locais que são municípios, a maioria deles vai ter um regime próprio. A maioria dos estados, se não todos, já tem o seu regime próprio, ou até mesmo o servidor público federal, que tem abrangência nacional. Então, é uma área extremamente fértil em clientes. Além disso, você consegue ampliar a sua advocacia dentro do próprio regime geral. Sim, você consegue desenvolver procedimentos, processos que você até então não estava fazendo dentro do próprio regime geral, como a certidão de tempo de contribuição, discussão de períodos dentro do regime geral para levar para o regime próprio. Você consegue ampliar também e oferecer para esses clientes do regime geral esses outros serviços no tocante ao regime próprio. É o tipo de serviço, a gente vai ver aí a cartela de serviço que você pode oferecer, que fideliza o cliente, porque você começa com planejamento, ele já vai pedir a certidão do INSS, ou ele já vai pedir aposentadoria no INSS com parte do tempo que sobrou da certidão de tempo de contribuição, vai revisar muitas vezes uma aposentadoria para incluir um tempo que não foi utilizado no regime próprio, ou, enfim, gente, você tem aí uma gama de produtos que você pode oferecer para o seu cliente de regime geral. Se em algum momento ele era vinculado a regime próprio, atualmente não é mais, o que você pode fazer com esse período de regime próprio? Então, tem várias possibilidades de atuação dentro do regime próprio. Você consegue transitar entre os dois regimes, o que é muito bom, porque você não deixa que o cliente escape. Às vezes, você fez a aposentadoria desse cliente dentro do INSS e ele tinha alguma dúvida dentro do regime próprio. E se você muitas vezes acaba indicando esse cliente para outra pessoa que vai fazer regime próprio, ele acaba indicando essa outra pessoa para os outros colegas, porque dentro do regime próprio, que é o nosso ponto, a prospecção, ela é relativamente simples, porque dentro de uma repartição pública, vai trabalhar, assim, no mínimo, 3, 4 servidores públicos. Então, se você presta um serviço de qualidade para um desses servidores, ele vai falar para os outros colegas que vão ter as mesmas dores daquele cliente que você atendeu, e ele mesmo faz a sua prospecção, o que é muito bom. E esse boca a boca, se você que já advoga há algum tempo, seja qualquer área do direito, é a propaganda mais eficaz. Um cliente satisfeito é a sua melhor propaganda. E no caso do regime próprio, isso se mostra muito evidente, tá? Outro ponto muito bacana para gente que é previdenciarista, que trabalha com o regime geral, é que dentro do regime próprio existem poucas alterações legislativas. Quando a gente compara o regime geral com o regime próprio, a gente percebe que há pouca mudança das regras dentro do regime próprio. Outro ponto muito bacana: com a reforma da Previdência de 2019, foi dado o prazo para os estados, os municípios, fazerem as suas reformas. Então, se você vai entrar nesse ramo agora, você já vai pegar a legislação fresquinha. E é um ponto muito positivo, por quê? Porque aquele servidor do RH que muitas vezes presta uma orientação para outros servidores, às vezes não está inteirado da nova alteração, da reforma da Previdência, seja do município, do estado, enfim. O que você
o que acaba sendo muito interessante para você, porque os outros servidores vão buscar essas informações e você vai estar ali para fazer o planejamento com base nas novas regras já trazidas pela reforma, seja do município, do estado. Bom, outro ponto muito relevante. Via de regra, os benefícios concedidos pelo regime próprio têm valores mais interessantes, né? Eles não têm, claro, tem alguma implicação de teto, mas via de regra ele não tem vinculação com o teto do INSS, então você acaba tendo valores mais interessantes. E são clientes que também normalmente têm um poder aquisitivo mais alto. Então, em termos financeiros, é um nicho muito, muito bacana para você aumentar o seu faturamento na sua advocacia. Bem, e Amanda, quais os serviços que eu posso oferecer dentro do regime próprio de previdência social? Bom, o primeiro serviço que você pode oferecer é o planejamento previdenciário. Cada vez mais, principalmente pós-EC 103, os servidores públicos estão sedentos por informação, eles querem buscar alguma forma de antecipar essa aposentadoria, diminuir o pedágio, averbar algum tempo, e o planejamento previdenciário serve para isso, tá? São clientes que já estão acostumados com cobrança inicial, cobrança para análise, porque eles sabem que é uma área mais complexa, que tem poucos advogados que trabalham com isso, então eles não têm muita objeção no tocante ao pagamento por esse serviço. Outro procedimento muito indicado, muito interessante, que para a gente, advogado, é relativamente simples, são as averbações, seja averbações dentro do próprio ente, seja averbação de períodos fora da administração pública, né, por meio da contagem recíproca, certidão de tempo de contribuição, declaração de tempo de contribuição, você mostrar para o cliente qual a diferença da CTC para a DTC, quando que você vai buscar a CTC, quando você vai ter que buscar a DTC. É claro que as aposentadorias, aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória, aposentadoria especial, é um serviço muito rentável dentro do regime próprio, mas digo para vocês que nem sempre vai ser o mais rentável. As vantagens pecuniárias, você entrar com pedido de vantagem pecuniária, como abono de permanência, quinquênio, triênio, também pode ser muito interessante. Pode gerar valores de atrasados, assim, que passa tranquilamente de R$ 100.000 tranquilamente, dependendo de quando esse servidor entrou no serviço público, quanto tempo de contribuição ele tem, se ele tem tempo especial, se ele não tem tempo especial. Tudo isso, pessoal, é discutido dentro do regime próprio. Boa parte do que você já sabe do regime geral, no tocante ao tempo rural, ao tempo de aluno-aprendiz, ao tempo especial, você vai trazer, vai poder utilizar dentro do regime próprio. Outro serviço muito bacana de oferecer para o cliente de RPPS, os pareceres jurídicos. Ele é um pouco diferente ainda do planejamento, porque o parecer jurídico ele pode ser sobre uma tese em especial. Às vezes o servidor ele quer trazer algum tempo, ou ele quer transformar uma licença em pecúnia, enfim, existem algumas teses dentro do regime próprio que antes de você necessariamente ingressar com o pedido administrativo, ingressar com o processo judicial, que também são dois serviços que você pode oferecer para o cliente de RPPS, muitas vezes esse cliente ele só quer um parecer jurídico para ver se realmente a pretensão dele é respaldada por lei. Outros serviços são as revisões, as pensões, licenças, enfim, pessoal. Aqui tem alguns serviços, né? Eu trouxe bastante serviço, que você pode oferecer para esses clientes, e são serviços que podem ser muito bem remunerados, porque eles vão demandar um estudo, e depois que você começa a fazer o primeiro, gente, os outros passam a ser muito parecidos. Vocês vão ver, principalmente no curso de Planejamento de Servidor, que existe uma lógica na análise, né? A gente começa ali analisando
o direito adquirido, analisando o direito sem período controverso, aí depois você já começa a entrar dentro do período controverso, o reflexo que esse período controverso vai trazer na aposentadoria do cliente. Existe uma lógica, e uma vez que vocês aprendam a lógica de trabalho dentro do RPPS, fica mais simples, e você ganha na escala, você consegue escalar. Então, imagina que maravilha, um serviço que é altamente escalável, e que ele pode ser ali muito repetido, né? Isso gera muita rentabilidade para o seu negócio. A prospecção. Como que eu vou prospectar a minha clientela dentro do RPPS? Bom, inicialmente, eu sugiro que vocês comecem com os clientes que já são de vocês. Então, se você já atua no regime geral, comece a perguntar na entrevista, no primeiro atendimento, se aquele cliente já trabalhou com regime próprio, se ele já foi servidor, se ele já teve algum contato com o serviço público, ou se ele conhece alguém. Se ele conhece alguém, você já pode falar: olha, eu também faço planejamento de servidor público. Se o senhor quiser indicar esse colega para cá, eu vou ficar super feliz. Às vezes dá até para dar um descontinho para o seu cliente. Enfim, gente, hoje, quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem um site do seu escritório ou da sua advocacia, né, enfim, coloque ali que você trabalhe com servidor público. Coloque que você faz planejamento, que você faz ações para servidor público, porque isso também vai trazer clientela. Anuncie no Google ou use as ferramentas digitais disponíveis para vocês, para gente. Produza conteúdo no seu Instagram, no Facebook, enfim, voltado para esse nicho. O servidor público é um cliente que está na internet. Então, é um cliente que você tem mais acesso, diferente muitas vezes de um cliente rural que está no interior, que às vezes não tem nem acesso à internet, não tem computador, não tem celular. Ele não vai olhar o seu Instagram, ele não vai olhar o seu post. O servidor público dificilmente está fora das redes sociais. Então, é uma excelente maneira de prospectar esses clientes. Outra coisa muito legal que durante um tempo funcionou muito bem, é que depois a gente acaba ficando sem tempo de fazer isso. Mas se você conhecer o secretário da Educação, o secretário da Saúde, enfim, algum servidor que tem alguma questão de coordenação, de direção, verifique com ele a possibilidade de você fazer um seminário dentro daquela repartição pública, uma palestra, para que você indique para esses servidores quais são as regras de aposentadoria, que tipo de vantagem financeira aquele servidor público pode ter. Isso vai fazer com que você mostre a sua autoridade sobre o assunto e, consequentemente, seja contratado por esses servidores. Pessoal, não tem segredo. Regime próprio é começar. Você fez o primeiro cliente, se você prestou um serviço de qualidade, esse cliente vai espalhar o seu nome para toda a repartição aonde ele trabalha, para toda. Então, assim, eu garanto para vocês, atendeu o primeiro cliente e prestou um bom atendimento, vai vir no mínimo, 3 clientes indicados por esse primeiro cliente. É claro que depende de você fazer a diferença no atendimento, no serviço de qualidade, elaborar um bom parecer, elaborar um bom planejamento. Pessoal, o planejamento que eu dou aqui para vocês no curso, ele é o planejamento que eu uso para os meus clientes, que funciona muito bem, muito bem. Então, é uma área, assim, de verdade, muito, muito, muito rica. Se você está cansado da demora do INSS, é claro que assim, né, gente, nem tudo são flores. Você vai encontrar dificuldades no regime próprio, assim como você, a gente, né, encontra as dificuldades no regime geral. A diferença é que muitas vezes o regime próprio acaba te remunerando melhor do que o regime geral, tá? Dependendo do serviço. E a precificação? Como que é a precificação
no regime próprio? Bem, como eu falei para vocês anteriormente, dificilmente você vai conseguir fazer algum serviço só no êxito. Há ressalvados assim os casos que é muito evidente o direito do cliente, sabe? É, o cliente de RPPS, o cliente de RPPS, ele já está acostumado a pagar por esse serviço, tá? Ele já está acostumado a pagar por esse serviço. Seja porque ele tem o desconto do sindicato, e aí o sindicato oferece um advogado para ele, seja porque ele já vai ali na consulta, na expectativa de ter a sua dúvida respondida. Então, normalmente são clientes que você já consegue fazer uma cobrança inicial, seja da consulta, seja do parecer, seja do planejamento. E Amanda, quanto que eu cobro por essa consulta, por esse planejamento? É claro que assim, a gente vai ter um parâmetro na tabela da OAB, aí do seu estado, da sua subseção. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, uma consulta básica, você não consegue fazer por menos de R$ 350. Um planejamento previdenciário para um servidor público mais simples, que eu digo mais simples, que tem ali como salário, aliás, mais simples que eu digo um planejamento sem muita período controverso, sem muito tempo especial, sem muito tempo do INSS, sabe? Você vai cobrar ali pelo menos R$ 1.500, um salário mínimo, é a média do mercado, tá, gente? É a média do mercado. Hoje eu, Amanda, não consigo fazer nenhum planejamento por menos de 2 salários mínimos, porque eu tenho uma demanda muito grande aqui em Florianópolis. Para quem não sabe, eu atuo em Florianópolis, então aqui tem muita repartição pública, o TJ fica aqui, a Justiça Federal, Tribunal de Contas, o próprio INSS, que mais? Tem muito servidor público, prefeituras, né? Tem muito servidor público aqui em Florianópolis, as secretarias, né? Então, eu tenho muita demanda. E não existe, juro para vocês, assim, juro por Deus, não tem nenhum planejamento de RPPS que eu não cobre menos de 2 salários mínimos. Não tem. Hoje não tem. Só que, dependendo do nível desse planejamento, do nível de esforço, de estudo que esse planejamento vai dispensar de vocês, vocês podem cobrar 3, 4. Eu já vi colegas cobrar R$ 7.000 por um planejamento previdenciário. Sim, R$ 7.000. Por quê? Porque envolvia INSS, envolvia 2 regimes próprios, envolvia acordo internacional. Então, a minha colega cobrou R$ 7.000 e o cliente fechou, feliz da vida, porque alguém ia resolver a vida dele. Essa visão que você tem que mudar. Você não está cobrando por um planejamento. Você não está cobrando por um parecer, por uma ação judicial. Você está cobrando pela solução do problema daquele cliente. O cliente, ele quer parar de pensar naquele problema e passar para outra pessoa resolver, que nesse caso somos nós. Então, dependendo do problema, R$ 7.000 é barato para ele. Às vezes dá para parcelar, às vezes dá para dar desconto. Então, é isso que vocês precisam entender. Planejamento de servidor público, ação para servidor público, ela é um ramo que vai exigir, sim, um pouco mais de estudo da nossa parte e, consequentemente, a gente vai ser melhor remunerado por isso. Então, veja bem, o curso atualmente está R$ 357, tá? O investimento no curso do planejamento do servidor público é R$ 357. Você ainda consegue parcelar. Se você cobra R$ 400 por uma consulta, você já tirou o valor do curso. Se você cobra um salário mínimo, que é 1.300 e poucos reais, você já tirou aí 3 vezes o valor do curso. Então, percebam que o investimento que você vai fazer nesse momento, ele é muito pequeno para o tanto que você vai ter de retorno. Ele é muito pequeno. É claro que esse valor ele não vai ficar para sempre. A gente está implementando algumas coisas ali. O curso ainda
apesar de ter muitos alunos, de ser o curso mais relevante na área de regime próprio dentro da Hotmart, e existem muitos cursos dentro da Hotmart de servidor público, a gente vai alterar esse valor. Então, hoje, abril de 2023, ele ainda está custando R$ 357. Então, se eu fosse você, não perderia essa oferta. Gente, outro tipo de cobrança é um percentual sobre o êxito. Só que aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se, por exemplo, você estiver fazendo uma aposentadoria, uma pensão, pensão até não, mas aposentadoria, via de regra, não tem atrasado, tá? Via de regra, não tem atrasado. No curso eu explico melhor essa questão, mas normalmente não tem atrasado. Então, tem que cuidar só com percentual sobre o êxito. Normalmente, caso de aposentadoria, a gente costuma cobrar em número de benefícios, bem parecido que o que a gente muitas vezes faz lá no INSS. Por exemplo, lá no INSS, tem colega que cobra 3 benefícios mais um percentual dos atrasados, né? Aqui, a gente tem que cuidar que os valores do RPPS costumam ser bem mais altos, né? Assim, quando fica limitado ao teto do INSS, já é 7 mil e pouco, que não é um valor tão baixo. Quem atua no INSS sabe que é difícil encontrar um servidor público que tenha, um segurado no INSS que tenha ali um benefício de 7 mil reais. Mas existem, por exemplo, faz umas 3 semanas, eu fiz uma aposentadoria para um auditor fiscal da Receita Federal, e ele recebeu ali de benefício R$ 25 mil, 25 mil e uns quebradinhos. Eu cobrei um benefício. Foi na via administrativa, não teve grandes complicações, cobrei um benefício. E o cara me pagou feliz, por quê? Porque tinha ali alguns detalhes que ele não sabia como resolver, um período que ele ficou fora, enfim, e eu consegui resolver junto à administração pública, entendem? Claro, você pode parcelar esse valor, enfim. E você pode cobrar também percentual em cima das vantagens financeiras que você eventualmente vai receber. Uma vantagem financeira, né, uma vantagem muito interessante é o abono de permanência. Inclusive, no curso, eu trago um exemplo dentro do planejamento previdenciário do servidor, onde eu peço para vocês elaborarem, quem é meu aluno aqui já viu, eu peço para vocês elaborarem o planejamento e me dizer quanto de atrasado de abono de permanência aquele servidor público vai ter direito. E deu R$ 100 mil, gente. R$ 100 mil é uma análise relativamente simples, porque dentro do planejamento já está embutido o abono de permanência. Então, você já consegue fechar 2 contratos com o mesmo cliente. Gente, olha só, um único cliente pode render vários contratos. Olha só. Digamos que é um médico do estado de Santa Catarina, servidor público médico do estado de Santa Catarina. Eu posso fechar o planejamento dele. Do planejamento, eu posso fazer as averbações de tempo especial dentro do próprio estado de Santa Catarina. Eu posso pegar a certidão de tempo de contribuição dentro do INSS, a discussão dos períodos, se teve período especial no INSS ou não. Eu posso pedir o abono de permanência, os atrasados, inclusive, do abono de permanência. Então, no mínimo, quatro contratos, o mesmo cliente. E isso não é raro, tá, gente? Isso não é raro. Isso é mais comum do que vocês pensam. E a gente só percebe isso quando a gente, regaça a manga, coloca a mão na massa. Bem, e o atendimento do cliente de RPPS? Como que é? Pessoal, aqui o mais importante é você saber as perguntas certas e estratégicas que você vai fazer no momento do atendimento. Essas perguntas, elas vão guiar vocês a entenderem qual é a principal queixa,
Qual é o principal problema que aquele cliente pode enfrentar ou já está enfrentando. Aqui eu coloquei algumas delas dentro do nosso curso, na aula 3. Na aula 3. É uma aula só sobre atendimento. Só sobre atendimento. Você vai ter a ficha de atendimento do cliente RPPS, as perguntas, pergunta detalhada, o que é cada coisa. Então, não deixe de conferir a aula 3 para você que às vezes já é meu aluno e ainda não assistiu, ou para você que será muito bem-vindo na nossa turma, tá? Mas uma das perguntas mais importantes, se não a mais importante, é qual é a data da posse? A data da posse vai indicar se aquele cliente vai ter direito à integralidade, paridade, se a aposentadoria vai ser pela média das contribuições, perguntar para ele se ele já ocupou outros cargos públicos, porque esses outros cargos públicos, se não teve interrupção, vai alterar a data da posse que vai ser considerada. Esses outros cargos públicos vão fazer a contagem para tempo de serviço público, o que é um fator muito importante dentro da análise do servidor público, dentro das regras de servidor público. Se ele tem tempo no INSS, se ele já fez alguma averbação, se ele trabalha com exposição a agente nocivo, enfim, são várias perguntas, e o rol completo dessas perguntas está dentro da nossa aula 3 no curso Planejamento Previdenciário de Servidor Público. E, Amanda, em termos de direito, o que eu preciso saber para que eu preste um atendimento de excelência ao cliente de RPPS? Bom, pessoal, não tem como fazer regime próprio, tá? E aqui já falo para vocês, qualquer curso, independentemente de vocês serem meus alunos ou não, dentro do curso Planejamento de Servidor Público, qualquer curso que não coloque no cronograma do curso um módulo aprofundado, detalhado de direito constitucional, sobre as emendas constitucionais, a emenda 19, emenda 20, emenda 47, emenda 41. Gente, duvidem, duvidem, porque só é possível fazer um bom planejamento para um servidor público, uma boa análise de regime próprio, com conhecimento forte, um conhecimento importante sobre a Constituição e, sobretudo, sobre as emendas constitucionais. Não tem como trabalhar no regime próprio sem conhecer as regras de transição trazidas pelas emendas constitucionais, da EC 19 até a EC 103, todas as regras de transição que são trazidas por essas emendas. Não tem como. Se você não conhecer, você não vai conseguir prestar um serviço de qualidade. Não vai. Não basta saber o Estatuto do Servidor Público. É claro que é muito importante você saber, é fundamental, indispensável você saber qual é o Estatuto do Servidor Público, o que ele diz sobre as regras no tocante ao servidor público que você está analisando. Agora, de nada adianta você saber de trás para frente, de frente para trás, o Estatuto do Servidor, se você não sabe o que a IC 20 trouxe para os servidores públicos, o que a IC 41 trouxe para o regime próprio. Não adianta. Você tem que saber. Ah, que o meu cliente tomou posse em 2010. Não interessa. Você tem que saber. Você tem que saber. E no meu curso, eu dou isso de forma bem aprofundada. Já na aula 2, você tem todas as emendas constitucionais de forma detalhada, com quadro resumo de todas as regras, com quadro dos requisitos dados por todas as regras, de forma resumida para vocês, de forma clara. Então, desconfie. Não tem como advogar no regime próprio sem o conhecimento importante das emendas constitucionais. E não é nenhuma e nem duas emendas. São pelo menos 7 emendas constitucionais que você vai ter que saber, tá bem? Mas fiquem tranquilos que no meu curso está tudo bem detalhadinho. O estatuto, como eu falei para vocês, é indispensável saber qual estatuto que será utilizado. Se é o servidor público municipal, de qual município,
estadual ou servidor público federal, com a Lei 8.112. Tudo isso vocês vão ter que saber também. A jurisprudência. No tocante à jurisprudência, vários pontos importantes eu também eu mostro ali no curso. Então, algumas súmulas do STF, alguns precedentes vinculantes eu coloco, orientações normativas, a gente também vê várias delas no curso do Planejamento Servidor, e a legislação específica, tá? Então, isso aqui, via de regra, é o que você tem que saber. E percebam que, por mais que seja uma legislação relativamente grandinha, assim, em comparação com o INSS, ela é pequena, ela é enxuta, ela é enxuta. E outra coisa muito importante, são regras que não tem muita alteração, não tem muita alteração. Bom, passando agora para a parte mais prática, né? Como que eu começo, então, a atuar no regime próprio, Amanda? Como que eu faço? Me ajuda. Gente, não tem segredo. É sentar, estudar. Sentar e estudar. Estude as emendas constitucionais, como eu falei para você, EC19, EC20, EC41, EC47, EC70, a EC103. Estudem a Constituição, estudem o Estatuto do Servidor, as orientações normativas. Se não for o meu, seja qualquer outro curso, faça um curso prático, tá? Faça um curso prático. É claro que aqui eu vou indicar o meu, porque o meu eu garanto. Eu tenho muito orgulho desse curso, eu me esmerei muito para fazer esse curso. Não há reserva de qualquer informação nesse curso. É realmente o meu dia a dia, aquilo que eu aplico na minha advocacia, o modelo de planejamento que eu faço para os meus clientes. Eu estou passando para vocês. Outra coisa, gente, comece com a parte consultiva, fazendo pareceres, fazendo planejamentos. Por quê? Porque você vai ganhando confiança, você vai conhecendo a legislação, você vai entendendo o público, você vai entendendo o nicho, sabe? Você vai ficando familiarizado com a área até você ganhar confiança e entrar com uma ação. Depois da parte consultiva, invista na esfera administrativa. Conheça aonde vai ser o seu principal nicho. A gente sempre tem um principal. Mesmo eu, Amanda, que trabalho, né, advogo no Brasil inteiro, que atendo servidores públicos federais, estaduais, municipais, eu tenho uma maior demanda por servidor estadual, aqui de Santa Catarina, por servidor federal. Eu tenho uma maior demanda. Então, eu já conheço o estatuto deles, eu já sei o que diz a legislação no tocante ao servidor do Estado de Santa Catarina, eu já estudei a reforma do servidor do Estado de Santa Catarina. Então, a partir do momento que você fortaleceu a sua atuação consultiva, e você começou a atuar na esfera administrativa, vai lá no RH dele, conheça a servidora que vai receber os seus pedidos, entenda a forma dela trabalhar, mostre que você é uma pessoa preocupada em resolver o problema do cliente. Isso vai ajudar muito vocês. Esse network vai ajudar muito, muito, muito. Depois de um tempo, é muito engraçado isso, gente, mas depois de um tempo atuando, a própria servidora do RH vai indicar vocês para os outros servidores, tá? E isso pode acontecer, sim, e acaba acontecendo com certa frequência. Gente, ouvir o cliente com atenção, investigar, entender, nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Nem sempre a queixa dele é realmente o problema dele. Da mesma forma que isso acontece no INSS, vai acontecer no RPPS. Então, ouça com atenção a queixa desse cliente, gente. É um ponto muito importante, ok? Pessoal, como eu falei para vocês, essa aula é uma aula introdutória para quebrar as principais objeções do advogado previdenciarista para começar a atuar no RPPS. Então, não tenha medo, não tenha medo. Invista em você, invista no seu conhecimento. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender de fazer esse curso.
de verdade. Os meus alunos aí, por favor, comentem aqui o que vocês acharam, né? Estão achando do curso. Inicialmente, eu tinha programado ali 6 módulos, agora eu já vou dar mais 3 bônus, que são mais 2 planejamentos previdenciários do que eu já ministrei, mais um módulo bônus de um programa de cálculo pago, porque eu ensino a fazer um planejamento ali no curso com base num programa de cálculo gratuito, certo? Mas também, como esse programa de cálculo ele não está totalmente atualizado e ele tem mais. Não é assim muito bom para fazer a média. Eu também conversei com um programa de cálculo, né, com o dono de um programa de cálculo pago, e ele também ministra ali uma aula bônus de como fazer um planejamento com base nesse outro programa. Bem, pessoal, o meu mais profundo e sincero obrigada. Espero muito ver vocês no curso Planejamento do Servidor. Outra coisa muito legal. Sou eu, professora Amanda, que faço todo o suporte do curso. Então, você pode assistir a aula, embaixo da aula deixar sua dúvida e eu mesma respondo essa aula. Eu não tenho equipe para responder vocês. A minha equipe é só para dar acesso que eventualmente não conseguiu, o aluno às vezes mudou a senha, enfim. No tocante ao direito, a parte técnica do RPPS, sou eu 100% que vou ali lado a lado com vocês, respondendo a dúvida. O acesso ao curso é de um ano. E outro ponto muito importante, as aulas são liberadas semanalmente. Então, você entra, já vai ter a primeira aula disponível, que a gente aprende tudo sobre os diferentes tipos de servidores públicos, agentes públicos que a gente vai ter, certo? Depois de 7 dias tem a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, semanalmente, porque como o prazo de acesso é de um ano, e esse prazo de acesso é contado da data da liberação da aula, então se eu liberar tudo de uma vez só, vocês não vão conseguir assistir a um curso que deve estar com praticamente mais de 20 horas, mais ou menos, de aula, tá? Se não 20, quase isso. Porque algumas aulas são mais longas, tem parte 1, parte 2. Por exemplo, a aula de emendas constitucionais tem pelo menos 3 horas, parte 1, parte 2, e tem a aula 5 também, que tem mais regra, mais emenda. Então, gente, para não ter prejuízo, saibam que as aulas são liberadas semanalmente. Todas as aulas são gravadas, tem modelo de planejamento, tem modelo de ficha de atendimento, tem uma coletânea com todas as regras de RPPS, com mais de 600 páginas para vocês, tá bom? Então, espero do fundo do meu coração tê-los na turma. Bem, um grande abraço e a gente se vê na turma. Muito obrigada.